Você conhece o Datena pessoalmente? Não? Eu conheço. O Datena sempre resolveu as coisas no braço. Ele brigou no restaurante do meu pai uma vez com o Cajuru. Voar cadeira é uma coisa que é recorrente com o Datena. O Malafaia se uniu ao Datena, dois narcisistas perversos. O pastor Silas Malafaia pode ser incluído no inquérito da Polícia Federal que investiga um suposto plano de golpe de Estado. De acordo com a publicação do jornal O Globo, os agentes alegam que ao financiar e discursar, Malafaia disseminou mentiras à parte da população com o objetivo de instigá-la contra as apurações e também o judiciário. E agora, senhor Silas Malacheia vai continuar dizendo que não está nem aí? Eu quero dizer, eu não tô nem aí pra você, crítico. Porque quem critica não faz nada. Você conhece alguma obra de crítico? Você conhece alguma coisa que crítico construiu? Geralmente, o crítico é um recalcado que tem dor de cotovelo no sucesso. A Polícia Federal indiciou o pastor Silas Malafaia na Operação Timóteo. A informação é da revista Isto É e foi confirmada pela TV Brasil. A investigação apura um suposto esquema de corrupção nas cobranças de royalties da exploração mineral. O pastor teria recebido um cheque de R$100 mil de um dos envolvidos. Também temos o amiguinho de Silas Malacraia, o apresentador Luiz Datena, o arremessador de cadeira do circo chamado Política. Está sendo desmascarado? O Ministério Público do Estado de São Paulo determinou à Polícia Civil a abertura de um inquérito para investigar a denúncia da repórter Bruna Druz, que acusa o apresentador da Band, José Luiz Datena, de assédio sexual. A Bruna move uma ação contra o apresentador. Em entrevista, o Datena me deu uma entrevista lá no R7 e negou todas as acusações. Disse que a Bruna está enganada, que é uma calúnia e que está tomando medidas legais. Ele falou para mim, sempre elogiei essa moça ao vivo no Brasil Urgente, como faço com outros repórteres, homens e mulheres, pela beleza e pela competência acima de tudo, ao vivo e para todo o Brasil, disse o Datena. Foi isso que ele falou. Então ele falou pra você, vocês conversaram, você entrevistou o Datena. Entrevistei o Datena e ele falou, tô sendo caluniado, isso não existe. Negou tudo, negou absolutamente tudo e disse, ela entendeu errado, não é nada disso. Realmente o Datena tá muito chateado com essa história, então, muito. Ele se defendeu dizendo que ela entendeu errado. Dizendo, olha, não é nada disso, em nenhum momento eu disse uma coisa dessa, eu não faria nada disso. Ele disse que defende as mulheres, que ele tá sempre defendendo as mulheres no programa dele, que imagina, ele falou, tem todo tipo de defeito, menos este. É uma situação complicada, Lombardi, não é? Mas ele tá se defendendo, ele tem todo o direito de se defender. Também acho. E aí vai pra justiça, e a justiça que vai decidir quem tá falando a verdade. Acha que eu cometi o que ele disse que eu cometi de uma forma mentirosa. Gente, eu já tô vindo aqui para poder falar sobre um assunto que me machucou muito, muito mesmo, que foi o motivo da minha saída da empresa que eu trabalhava anteriormente, em que eu era apresentadora de telejornais de rede nacional. O motivo foi que eu sofri assédio sexual do meu diretor por quase um ano. O que parece ser uma constante em nosso tempo é o desmoronamento das figuras que deveriam representar integridade e verdade. Pastor Silas Malafaia e Luiz Datena são apenas dois exemplos de como a verdade, por mais que tentem escondê-la, acaba se revelando. As palavras de Jesus: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Samentos e declarações que contrastam fortemente com os princípios que professa. Da mesma forma, Luiz Datena, conhecido por sua postura firme e crítica, também caiu na armadilha da hipocrisia, mostrando que até mesmo aqueles que se colocam como defensores da verdade têm seus próprios segredos e falhas. O que é dito às escuras e ao pé do ouvido não pode permanecer escondido para sempre. As mentiras e manipulações desses indivíduos estão começando a ser expostas, e as evidências de suas ações estão se tornando impossíveis de ignorar. A verdade está sendo proclamada dos telhados, e o que antes era oculto está agora em plena vista. Essa revelação... Vão tomar vergonha na cara! Tô ficando com o saco cheio! No Brasil, gente, vocês não querem que eu fale isso, mas eu vou falar. Infelizmente, o certo tá ficando errado e o errado tá ficando certo. O Datena sempre resolveu as coisas no braço. Ele brigou no restaurante do meu pai uma vez com o Cajuru.
Voar cadeira é uma coisa que é recorrente com o Datena. O Malafaia se uniu ao Datena, dois narcisistas perversos. A fé move montanhas, mas não esconde a hipocrisia. Silas Malafaia e Luiz Datena, dois nomes que exploram a fé e a esperança das pessoas, estão no centro de uma grande farsa. Pablo Marçal é meu irmão? Eu não tenho o diabo como pai? Pablo Marçal é um herege, um falsificador da palavra, uma intromissão no meio do povo de Deus e uma manipulação. Segura, essa que lá vem verdade. O pastor Ibi, cansado das baboseiras do Silas Malafaia, resolveu mandar a real sem dó nem piedade. Após ser alvo de acusações sem fundamento em uma entrevista patética que o Malafaia deu ontem, Ibi não deixou barato. Com a língua afiada e argumentos sólidos, ele colocou o Silas no chinelo e fez questão de deixar claro quem realmente entende do assunto. Para aumentar ainda mais o drama, o pastor Marco Feliciano também se manifestou, mas dessa vez não foi para ficar em cima do muro, ele foi direto ao ponto, sem rodeios, e expôs essa novela de péssima qualidade que Malafaia insiste em protagonizar. E, meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, bomba, o fim do Império Malafaia, brinca com Deus, Datena foi desmascarado e podre revelados. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Veja até o final, que temos uma surpresa para você. Agora vamos ao vídeo. Olha, o que está rolando é um verdadeiro vexame. Depois daquele show de horror que o Luiz Datena protagonizou no debate da TV Cultura, uma mulher destemida resolveu botar a boca no trombone e expor umas verdades que vão deixar muito marmanjo de queixo caído. E não é qualquer fofoca, não. Ela revelou detalhes que estavam escondidinhos, só esperando a hora certa para aparecer. Então, se prepara, porque o que você vai descobrir agora é daquelas bombas que podem virar sua visão do Datena de cabeça para baixo. Se você achava que sabia de tudo, pensa de novo. Você conhece o Datena pessoalmente? Não? Eu conheço. O Datena, no nosso restaurante que ele frequentava, um restaurante muito bem conceituado em São Paulo, meu pai era chefe e era frequentado por jornalistas, pessoas de políticas, grandes celebridades, pessoas muito importantes, né? E aí o Datena frequentava. Então eu conheço muito bem o Datena e posso falar para vocês. Para começar, tá? Aquela história que a sogra teve 3 AVCs porque ele foi acusado de assédio. Engraçado, né? Vocês sabiam que ele tem uma filha fora do casamento? O que será que a sogra teve quando soube que ele tinha uma filha fora do casamento? E que essa filha quase não conviveu durante o crescimento dela com ele. Ele foi negligente em relação a ela. Mas como ele é uma pessoa muito influente, as pessoas abafam o caso, como está sendo feito agora. Estão passando pano para o que ele fez, dar uma cadeirada no Pablo Marçal. O Datena sempre resolveu as coisas no braço. Ele brigou no restaurante do meu pai uma vez com o Cajuru. Depois eles ficaram amigos, mas ele até pediu desculpas pro meu pai pelo desrespeito. Voar cadeira é uma coisa que é recorrente com o Datena. É recorrente. O Datena já brigou com Milton Neves no braço numa churrascaria. O Datena já brigou em vários lugares, no braço. Ele é um narcisista que se acha o todo poderoso, que ele pode tudo. O que acontece com o Datena quando uma pessoa denuncia ele? Ele é muito forte, ele passou por muitos partidos, ele tem uma influência muito grande. Então a pessoa vai ter que desistir, porque senão ela que vai se dar mal, entendeu? Então assim, agora o pessoal tá passando pano para ele, dizendo assim, né? Ele provocou. Gente, eu cuido de mulheres vítimas de violência doméstica. E quando a mulher apanha, tem um monte de gente que fala assim, mas ela provocou. Essa é a resposta? Esses jornalistas são canalhas, porque eles estão passando pano, sabe? O Pablo Marçal foi pro hospital. Ninguém tem empatia que ele quebrou um osso da costela.
Isso é um absurdo, vocês acharem, mas ele estava provocando o Datena, ele estava provocando. Na época do Bolsonaro foi a mesma coisa. O cara levou uma facada, quase morreu e ninguém teve empatia com ele. Dessa turma, tô falando, né? Porque eu tive muita empatia. Quanto provocaram o Bolsonaro e ninguém reclamou. Chegaram até colocar a filha dele como uma menina que não era de boa índole e ele teve que escutar. Falaram que ele era traído pela esposa e ele teve que escutar. Quando que ele bateu em alguém? E olha que ele era taxado de um cara ditador, autoritário, né? Então assim, gente, independente de que você vai votar, não aceite injustiça. Não aceite injustiça. O Datena não é flor que se cheire. É um narcisista. E agora o Malafaia se uniu a ele. Gente, o ódio do Malafaia só serve para uma coisa, para mostrar para você que pastor é um ser humano e que de repente ele pode ser extremamente cruel. O Malafaia se uniu ao Datena, 2 narcisistas perversos, para destruir a vida de uma pessoa. Isso é muito triste. Depois de ouvir essas revelações, ficou claro que a pessoa que pensávamos conhecer por trás das câmeras é bem diferente do que imaginávamos. Essa exposição levanta uma questão crucial. Até que ponto realmente conhecemos aqueles que admiramos, especialmente figuras da televisão? Será que a imagem do Datena, tão sólida por tanto tempo, está prestes a desmoronar sob o peso dessas acusações? Meu amigo, a situação é realmente explosiva e promete mexer com a opinião de muita gente. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é muito específico para meus irmãos evangélicos e para pastores e líderes. Não vai ser fácil o que eu vou falar aqui, assista até o final. Vamos começar? Pastores gravaram vídeo de apoio a Pablo Marçal e outros gravaram vídeo de apoio a Pablo Marçal e me criticaram nominalmente. Uma pergunta ao povo de Deus. Onde é que estavam esses pastores? Que vídeos eles gravaram para defesa de nossa fé? A questão de casamento gay, a questão de aborto. O ativismo gay tentou aprovar um projeto PL 122, onde o absurdo, pastor e padre que impedisse beijo gay no pátio da igreja, não é dentro não, cadeia de 3 a 5 anos. Qual é o vídeo que eles gravaram? Eu lutei igual um cão para derrotar isso. A questão agora da discussão da jogatina, essa praga do diabo. Quando é que eles gravaram um vídeo? Eu estava lá em Brasília. A questão do cigarro eletrônico, outra praga do inferno. Qual é o vídeo deles? Onde é que eles gravaram? As injustiças do ditador da toga Alexandre de Moraes. Clesão, membro da minha igreja, preso injustamente e morreu como inocente. A perseguição implacável a Bolsonaro. Quando é que eles gravaram algum vídeo? Que vergonha. Apoiando o quê? Pablo Marçal é meu irmão? Eu não tenho diabo como pai. Pablo Marçal é um herege, um falsificador da palavra, uma intromissão no meio do povo de Deus e uma manipulação. Ele sempre disse, em alto e bom som, eu não sou evangélico, eu sou cristão. Não pertence à igreja evangélica nenhuma. Passou a ser membro agora na campanha? Pablo Marçal debocha da nossa fé e do que nós pastores ensinamos. Diz que a Bíblia não é inerrante palavra de Deus. Você não precisa de pastor nem de igreja. Você toma ceia sozinho em casa. Você pode batizar, qualquer crente pode batizar. Debocha de quem dá dízimo e oferta. É esse aí que é meu irmão? Fico com vergonha. Levou a campanha ao mais baixo nível. Olha, é cristão. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala. Escuta essa daí. Tocou na vagina dela. Como é que foi essa questão do assédio sexual seu? Eu repudio a agressão de Datena contra Pablo Marçal, mas a agressão verbal de Pablo Marçal a Datena tem que também ser repudiada. É uma vergonha. Isso aí que é cristão? É isso aí? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Pior do que um ímpio é um cristão dissimulado. E outra, tentou tirar proveito, fazendo comparação absurda da tentativa de assassinato de Bolsonaro com o caso dele. Agora, vocês vão ver Pablo Marçal dizendo que vai manter a verba da parada gay. Ele é irmão? Escuta essa. Falando em contratos públicos, o candidato, a gente teve recentemente em Santa Catarina uma medida que foi considerada polêmica, controversa, do governador Jorginho Melo, que cortou o financiamento para a parada LGBT de Florianópolis. Ele deixa que a parada aconteça, mas não está mais direcionando o dinheiro do governo de Santa Catarina, disse para os organizadores que busquem financiamento privado. O senhor cogita alguma medida semelhante com o dinheiro da Prefeitura de São Paulo, que é repassado à parada, eventualmente cortar o repasse da Prefeitura para a parada LGBT? Se faltar dinheiro para salvar o povo, pode cortar absolutamente todas. E cada um financia a sua. Mas eu acredito que pelos fundos que a gente já tem hoje não vai faltar dinheiro para isso. Não vai faltar dinheiro para isso. Não vai faltar dinheiro para isso. E a grande verdade é que se você entra
querendo, vamos parar com tudo. Cara, você tem que respeitar a cultura da cidade. Você virou cultural. Virou cultural. É esse aí que é irmão? Dizer que parada gay é cultura? Vocês estão de brincadeira, agora eu deixei pro final. Um camarada aí dizendo que é meu amigo há mais de 40 anos, querendo me dar conselhos e criticar minha posição em relação a Pablo Marçal. Quem é você, ô cara? Quem é você para me dar conselho e me criticar? Eu vou dizer quem é você hoje. Vou botar minha mão na Bíblia. Você já foi meu amigo, hoje você é meu conhecido. Sabe o que você é hoje? Você é um estelionatário golpista. Você me deu golpe financeiro e deu golpe financeiro até em teus irmãos de sangue. Você tá aí na América? Vai te consertar com Deus, cara. Pablo Marçal pegou o vídeo do cara e botou na testa do Instagram. Eu não vou citar teu nome não, porque não é digno de eu citar teu nome. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu até entendo o povo de Deus ser manipulado, é falta de instrução. Agora, pastores, ser manipulado por um herege, psicopata, manipulador, isso é uma vergonha. Oséias 4,6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Leia, eu não vou citar aqui não. 2 Pedro capítulo 3, versículo 17 e 18 e 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O que é que herege e espíritos enganadores fazem com o povo de Deus? Leia. Leia Paulo, que ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17 e capítulo 4, versículo 2, sobre falsificadores da palavra, que é Pablo Marçal. Minha gente, meus princípios não estão fundamentados em vitória ou derrota. Malafaia venceu Pablo Marçal e Pablo Marçal venceu Malafaia. Não tem nada a ver. Meus princípios estão fundamentados na verdade. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou voz profética. Eu tenho uma história na igreja. Pode todo mundo se levantar contra mim. Vai ler a Bíblia. Olha quem perseguiu profetas. Olha quem colocou profetas no calabouço. Irmãos, a verdade continua, minha gente. Agora, eu fico com vergonha ver pastor ser manipulado por um psicopata e herege. Amanhã eu vou colocar um vídeo que Pablo Marçal é um mentiroso quanto mais. Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil. É claro que a gente não pode deixar de comentar o ataque furioso do pastor Silas Malafaia contra o pastor Ibe. Em uma entrevista carregada de polêmica, Malafaia soltou os cachorros e fez duras acusações, criando uma tempestade de controvérsias. Esse ataque público, obviamente, não passou batido e era óbvio que não ia ficar sem resposta. Primeiro, vamos dar uma olhada no golpe que Malafaia desferiu. Suas críticas afiadas contra o pastor Ibe. Mas calma aí, porque logo depois eu vou te mostrar a réplica afiada que ele mandou, que com certeza vai dar o que falar. O senhor já deve ter visto isso, pastores, né, se manifestando contra o senhor pelas críticas, né, direcionados ao Marçal. Aí ontem me mandaram um vídeo de um pastor super famoso aí, que diz que é seu amigo, que gosta de você, é Ive Batista. Quando o senhor vê os pastores se manifestando contra o senhor, o que você sente? Quem é esse cara na fila do pão? Onde é que ele estava? Eu pergunto, eu vou fazer um vídeo para eles. Calma, tem muita lenha para queimar. Eu vou fazer um vídeo para esses pastores e vou perguntar a ele: onde é que você estava? Aqui, ó. Ele é de Brasília. Eu esse não sou pastor de Brasília. Ive Batista. Vamos lá. Esse aí de Brasília, eu pergunto a você. Na briga, no debate da jogatina, eu fui para Brasília falar com os senadores. Pedi o povo da minha igreja que estava disponível, se pudesse ir para lá. Onde é que ele estava? O que ele falou? Qual o vídeo que ele gravou? Na questão do aborto por assistolia. Silas Malafaia não segurou a língua e foi direto nas acusações, mostrando mais uma vez como ele usa sua influência para atacar abertamente, muitas vezes de forma agressiva. É impressionante como ele se dedica a criar intrigas, especialmente com outros pastores e até padres que ousam cruzar seu caminho. Agora, o que todo mundo quer ver é o fim dessa briga lamentável entre ele e Pablo Marçal. A verdade é que Silas está destruindo sua própria credibilidade, mas ele segue cego, alimentando um ódio absurdo contra Marçal e insistindo em sua arrogância como se estivesse sempre com a razão. Amigos, isso é simplesmente vergonhoso. Mas calma, porque o pastor Ibe, apesar de ter começado com uma resposta ponderada, acabou dando uma virada inesperada. Ele conseguiu provar com classe que Silas está completamente fora de controle, tanto emocionalmente quanto em suas falas. E pelo que muitos têm comentado, fica claro que o Malafaia está perdendo as rédeas de suas próprias ações.
Essa resposta do IBI foi um verdadeiro tapa com luva de pelica, mostrando que o Silas está mesmo desgovernado. Olá Brasília, olá Brasil, olá meu querido, minha querida. Que Deus abençoe você nesta noite do dia 16 de setembro. Há meia hora atrás, o pastor Silas, dando uma entrevista, falou grandes coisas, infelizmente, inverdades a meu respeito. Eu não estou aqui para brigar com o pastor Silas ou com qualquer outro pastor. Eu sou pastor há quase 40 anos da mesma igreja e são milhares de pessoas que frequentam a minha igreja e sabem que eu não falo mal de pastor nenhum, nem de igreja. Se eu vou citar um exemplo negativo, eu falo alguém fez. Eu não falo nada, não cito nada. Infelizmente, o pastor Silas falou coisas a meu respeito que eu nunca me posicionou contra nada. Não tem um vídeo meu. Então, infelizmente, com isso, ele demonstra não estar do lado da verdade. Não quero criar polêmica nenhuma, nada disso. Mas eu estou falando para as pessoas que me conhecem. Você que me conhece, você concorda com o pastor Silas Malafaia? Eu vou colocar o vídeo dele aqui agora. Você vê o que ele está falando. Estes dias, um grande evento de pastores de grandes igrejas do Brasil, um pastor importante aqui do Brasil, inclusive do Rio de Janeiro, me abraçou e falou assim: você é o pastor mais corajoso, que não tem medo de se posicionar. Então, esse sou eu. E o pastor Silas diz que eu sou um covarde, que eu não falo nada, que eu não posiciono, que eu não tenho um vídeo meu gravado. Eu tenho sim, pastor Silas. Inclusive, muitos dos vídeos que o senhor fala, eu reposto. Porque muitas coisas, como eu disse naquele vídeo, eu te admiro. Eu só acho que o senhor está exagerando em relação ao Pablo Marçal. Só isso que eu falei. E você que me conhece, que recebe meus vídeos, que não são poucos, o que você acha? Até que ponto o pastor Silas tem razão? Só relembrando, aquele vídeo meu eu publiquei no meu Instagram, pessoas copiaram e passaram adiante. E a minha intenção é apaziguar a situação. Nós somos a direita, e a direita em São Paulo está enfraquecida. Estão brigando entre si. Só isso que eu não queria. Só isso. Não quero dar lição nenhuma de moral ao pastor Silas ou qualquer outra pessoa. Eu sou um homem comum, mas que lutei sempre a minha fé, pelo meu testemunho, e graças a Deus nunca tive nenhum escândalo. E Deus abençoe o pastor Silas, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o Pablo Marçal, Deus guarde a nossa nação. É a minha oração. Não quero dar continuidade a essa guerrinha, não quero que ninguém o ataque. Eu quero dizer de antemão, em nome de Jesus, estou com a Bíblia na minha mão, quer dizer que ele já está perdoado em nome de Jesus. Por isso eu não vou citar o nome, mas só queria dar uma resposta aos meus seguidores. Nesse vídeo, ele, de maneira totalmente equivocada, ele diz que, ele fala assim, bem incisivo, me mostre um vídeo que ele gravou. Meu Deus. Eu, para me fazer uma afirmação dessa, eu teria ido na rede social da pessoa e ver. Você vai ver centenas de vídeos. Todo esse ardor nas suas palavras foi porque eu quis dar um conselho bíblico a ele. O conselho que eu quero dar a todos, que está em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, que diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu quis apenas isso. Falei, pastor, vamos viver em paz. Para um pouco com isso. E ele ficou muito furioso. E antes mesmo de terminar aquele podcast, aquela live que está fazendo, uma pessoa muito querida de Brasília, que eu respeito, assim, tenho um maior respeito e admiração, que é o Dr. Sebastião Coelho, possivelmente ele vai ver esse vídeo, ele foi a segunda pessoa a me ligar. Ele falou, você está vendo o que ele está falando? Eu falei, tô vendo sim. O Dr. Sebastião falou assim, eu sou a primeira pessoa a testemunhar de que você é um dos nossos que tem batalhado por essa causa. Eu estou agradecendo aqui a presença do pastor Batista, uma liderança aqui em Brasília, não só na comunidade evangélica, mas na comunidade em geral. A força de cada um de nós, somada, fará a transformação desse país. As pessoas que estão próximas da gente sabem quem nós somos. Mas é isso que não tem muito vídeo, não. Ou não tem vídeo, né? Tá. 105/93 diz isso. Se você pegar no ovo de tartaruga, você será preso. Por quê? Porque o ovo de tartaruga é um embrião de tartaruga. No entanto, a DPF 442, que é... Essa próxima sexta-feira será liberada a temporada de matança. Vão matar a vontade. Perdemos a eleição. E daí? Perdemos o Brasil? Não. Perdemos apenas uma eleição. Mas não estamos na véspera de recebermos talvez o maior golpe. O Brasil hoje é um país democrático? Resposta: não. Tão difícil? Muito difícil. Márcia Tiburi,
Essa mulher que é Gilmar Mendes deu seu showzinho essa semana no Tem no Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez o Supremo envergonha o Brasil e Em nossa bandeira, no seu coração. Está em nossas mãos. O que foi feito? Desvio de dinheiro? Não. Aparelhamento de órgão público? Não. Qual crime? Poderia ainda colocar outra centena de vídeos aí. Mas fica aí. Eu quero encerrar esse assunto, quero viver em paz, quero que o Brasil viva em paz. Não quero animosidade nem contra mim, nem contra o irmão que eu não quero falar o nome dele. Que Deus abençoe ele, seu ministério, sua vida. Creio que ele é muito importante ao país. Deus abençoe a todos. No primeiro vídeo que o pastor Ibe postou, ele tentou dar um alerta, mas acabou sendo atacado ferozmente por Silas Malafaia, que reagiu de maneira completamente inaceitável. Agora, a resposta de Ibe não deixou pedra sobre pedra. Ele desmascarou totalmente as acusações de Malafaia e provou que o Silas estava fora da linha na entrevista. Ibe não só refutou as alegações com firmeza, como também se posicionou de forma contundente em defesa da direita no Brasil. Meus amigos, a briga ficou feia e Ibe mostrou que não está para brincadeiras. Agora, meus queridos, chegou a hora de conferir o vídeo do pastor Marco Feliciano. Ele decidiu se manifestar publicamente sobre toda essa bagunça e o que está rolando. Então, bora assistir juntos e ver o que ele tem a dizer sobre toda essa confusão. Meus amigos e meus irmãos, eu estou enfurecido. A hipocrisia da esquerda tem alcançado níveis alarmantes. E os recentes acontecimentos envolvendo figuras públicas como Pablo Marçal, Jojo Todinho e Agostinho Fernandes deixam claro que as regras que esse povo prega só valem para o seu próprio lado. Não aceito mais isso. A intolerância desses canalhas é evidente. Quando alguém ousa pensar diferente deles, essas pessoas são rapidamente atacadas, caladas e canceladas. Veja o que fizeram com Pablo Marçal. Ele foi agredido fisicamente ontem no debate e passou a ser alvo dos jornalistas ativistas de esquerda que tentam justificar a agressão que ele sofreu como se merecida fosse. Ora, onde está o discurso de paz, o respeito que a esquerda tanto defende? Porque para eles é aceitável violentar alguém que discorda das suas ideias. A liberdade de expressão só vale quando alguém está de acordo com a cartilha de vocês, seus canalhas. Esse episódio é um claro exemplo de como o respeito que vocês pregam é seletivo. A esquerda grita por democracia, mas se cala ou até incentiva a violência quando a opinião alheia não lhes convém. E isso não é democracia, seus canalhas. Isso é tirania de pensamento. Querem silenciar qualquer um que ouse discordar e ainda tem audácia de dizer que isso é luta por justiça e igualdade. É revoltante, é indignante ver que a liberdade só tem valor para vocês, esquerdistas miseráveis, quando é a liberdade de vocês. A agressão a Pablo Marçal, a perseguição brutal a Jojo Todinho e o linchamento público a Agostinho Fernandes são provas irrefutáveis de que o respeito e a tolerância que vocês esquerdistas tanto pregam são, na verdade, uma grande farsa. Povo brasileiro, irmãos, é hora de abrirmos os olhos e enxergar toda essa hipocrisia e dizermos não. Fica aqui a minha solidariedade a Pablo Marçal. Que o Brasil possa abrir os olhos em tempo hábil e olhar para esses esquerdistas e repudiar os seus atos. E até com vergonha. Um pastor que deveria ser o porta-voz da palavra divina está completamente fora de controle, agindo de maneira que até os fiéis estão abominando. E convenhamos, quanto mais você tenta aconselhar, mais a situação desanda. É como se estivéssemos assistindo a um reality show do apocalipse pastoral. Silas Malafaia está brincando de esconde-esconde com os alertas que Deus está mandando. Padres, pastores e diversas pessoas já tentaram avisar, mas ele parece surdo para os sinais. Preparem-se, porque a queda vai ser espetacular. Chegamos ao final desse vídeo, mas antes quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como. Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza? Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira? Apresentamos Finanças segundo a Bíblia.
Os Ensinamentos de Jesus. Um e-book que combina sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1, exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos. No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente. Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios à sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Finanças. Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.